Olá, meus queridos alunos, bem-vindos aí a mais uma aula de Biologia com o professor Bruno. Hoje nós vamos tratar de um assunto muito interessante, que é sobre células, sobre tecidos, ou seja, a histologia, que é a parte da biologia que estuda sobre os tecidos. Então, para quem quiser acompanhar, nós estamos na unidade 7, na página 72, onde nós vamos iniciar com a definição sobre a origem dos tecidos. Bem, antes de falar propriamente o que são cada um desses tecidos, é muito importante que vocês saibam e anotem já desde o início aí essa informação. Saibam que os tecidos, eles são formados por células. Mas, professor, o que são células? O que isso quer dizer? Célula é a menor unidade do nosso corpo e é uma unidade funcional e estrutural dos seres vivos. Então, todos os seres vivos possuem células que vão formar todo o nosso corpo. Mas vamos entender com calma para vocês anotarem aí. Então, primeiro, como funciona a organização do nosso corpo? Primeiramente, a gente tem que entender os níveis de organização dos nossos órgãos, dos nossos tecidos, né? E de todo o nosso metabolismo. Como funciona isso? Primeiramente, vocês têm que entender que a unidade principal é a célula. A partir da célula, né, que é o primeiro nível aqui, vai formar os tecidos. Após formar os tecidos, vão formar os órgãos, e então os órgãos, a junção deles, formarão todo o sistema. Isso para todos os seres vivos. Então não esqueçam dessa organização, desses níveis de organização. Primeiro nós temos células, tecidos, órgãos e sistemas. Então não se esqueçam disso. Mas a célula, ela está presente em todos os tecidos, certo? E, logicamente, a partir desse momento, os tecidos estarão presentes nos órgãos, que vão formar esses órgãos, e os órgãos formam os sistemas, que são os sistemas respiratórios, digestivos, né? Todos esses sistemas que vocês vão ver em outra videoaula. Seguindo em frente, nós temos aí a definição dos tecidos. O que são tecidos? Nós já vimos que são formados por células. Então, vejam bem qual é o conceito de tecidos. Os tecidos são estruturas formadas por um conjunto constituído por células, células semelhantes, que atuam para desempenhar uma mesma função e pela matriz extracelular. Então, professor, os tecidos são formados por células. Não esqueçam disso. Eles não são encontrados isoladamente no nosso corpo, estando sempre associados uns aos outros, formando os órgãos e os sistemas. Bem, então, quais são os tipos de tecidos que são fundamentais para o nosso corpo? Quais são os tecidos que compõem o nosso corpo? Os seres humanos possuem aí o tecido epitelial, o tecido conjuntivo, o tecido muscular e o tecido nervoso. E nós vamos ver cada um deles. Mas para vocês memorizarem, né, para fazer prova, para estudar para Enem, para estudar para um vestibular, vocês podem memorizar assim. Quantos tecidos existem no nosso corpo? 4 tipos de tecidos. E quais são eles? Então, nós temos epitelial, conjuntivo, muscular e nervoso. Então, não esqueçam, são 4 tipos de tecidos que o nosso corpo possui. Seguindo em frente, o primeiro tecido aqui é o epitelial, sendo formado então por várias células justapostas e uma pequena quantidade de matriz extracelular. A gente já vai entender o que é essa matriz. Uma de suas funções, né, a função aqui do tecido epitelial, é justamente revestir a superfície do nosso corpo e algumas cavidades. Então eu deixei aqui uma imagem, né, de uma mão, na verdade, que é justamente a nossa pele. Então, epitelial, pele. Sempre lembrem-se disso, que você não vai esquecer. Então, tecido epitelial está totalmente relacionado com a pele. Pele, a gente sabe que ela reveste todo o nosso corpo. Então, qual que é a função do tecido epitelial? Revestimento. Seguindo em frente, nós temos aqui essa imagem, que é basicamente como se a gente estivesse vendo a pele cortada transversalmente, tá?
Então, nós temos aqui as formações da pele, a parte superficial, que é essa parte de cima que a gente consegue enxergar, onde tem os pelos. Então, a gente consegue ver nitidamente a parte superficial. A primeira camada da pele chama-se epiderme. Então, essa é a primeira camada da pele. Seguindo, nós temos aqui a derme, que já é bastante irrigada por vasos sanguíneos, né, e por outras cavidades, né, outras membranas que levam nutrientes para essas células. E logo aqui embaixo a gente já começa a atingir o tecido conjuntivo, que a gente vai ver o que é depois. Então, tecido epitelial, não se esqueçam, lembrem-se dessa imagem quando vocês estiverem estudando, é o tecido de revestimento. A principal função dele é revestir e proteger o nosso corpo. Bem, então o tecido epitelial tem várias células unidas, então são várias células juntas, que justamente vão fazer esse bloqueio, né, essa proteção dos nossos órgãos, de todo o nosso corpo. Então são células com formato variado, podendo ter formato cúbico, e o núcleo tende a ser esférico. Também podemos ter células achatadas, com o núcleo apresentando-se também com formato chato, né, achatado, certo? Então, são vários tipos, né, de formato de célula que a gente pode ter no tecido epitelial. Justamente por quê? Porque a gente tem aí vários órgãos diferentes, né, que vão ser revestidos por esse tecido. Então, logicamente que o núcleo celular ele vai estar em formato variado, assim como a pele, ou mais esticada, ou mais achatada, e a gente vai entender isso melhor. Bem, possui dois lados distintos, ou seja, a pele é polarizada. Mas, professor, o que é isso, polarizada? Justamente o que a gente acabou de ver aqui, dois lados opostos. Nós temos o lado externo, que é o que a gente consegue enxergar, e nós temos também o lado interno, que é o oposto. O lado que é voltado para o lado de fora do órgão chama-se cavidade. E o que é chamado, né, de superfície, que é chamado superfície apical. Já o que é voltado para o lado oposto, que é o lado de dentro, superfície basal. Bem, então nós temos aí essas diferenças, né, entre o lado do tecido epitelial. Só voltando aqui rapidamente para vocês entenderem, quando os órgãos que também são formados pelo tecido epitelial, não é apenas a pele externa, mas o fígado, nós temos aqui o intestino, nós temos os pulmões, eles também são formados por tecidos epiteliais. Então, justamente esses tecidos vão ter a parte interna e externa, das quais a pele vai proteger cada um desses órgãos. Outro tecido muito importante aí para o nosso corpo é o tecido conjuntivo. O tecido conjuntivo, ele apresenta tipos celulares que não se apresentam na forma justaposta. Ou seja, as células não estão muito próximas umas das outras. É diferente um pouco do tecido epitelial. Lá no tecido epitelial, nós conseguimos notar que a célula do tecido epitelial, ela fica uma do ladinho da outra formando o tecido. Nesse caso do tecido conjuntivo, não é necessariamente uma do lado da outra. Então, elas podem ter espaços aí entre elas. O tecido epitelial de revestimento, ele é um tecido responsável por revestir o corpo e as superfícies dos órgãos. E, por esse motivo, está relacionado com proteção, absorção de substâncias e também percepção de estímulos. Por isso que a gente tem essa sensibilidade de saber se está quente, se está frio, justamente porque o tecido epitelial ele consegue ter esse estímulo sensitivo. Qual a classificação do tecido epitelial de revestimento? Então, nós temos aí, conforme a quantidade de camadas de células, né, e o formato celular. Então, não esqueçam disso. O tecido epitelial de revestimento, ele vai diferir um do outro conforme o formato da célula e a quantidade de camadas. No que diz respeito às camadas de células, o tecido epitelial ele pode ser dividido em simples,
estratificado e pseudoestratificado. Não é difícil entender. Prestem atenção para vocês verem. O simples, ele tem apenas uma camada de células. O estratificado apresenta múltiplas camadas celulares. E o pseudoestratificado, ele apresenta apenas uma camada de célula, porém, ele tem aí um aspecto de que tem mais camadas ali. Por isso que é pseudo, né? Pseudo a gente chama de falso, né? Falso tecido que seria estratificado, ok? Então, só para repassar para vocês entenderem melhor, simples, uma camada. Estratificado, múltiplas camadas. E pseudoestratificado apresenta apenas uma camada, porém, ele possui aspecto de que tem várias camadas. Camadas do quê? De células. Isso ocorre porque as células possuem tamanhos variados e a localização do núcleo é diferente em cada uma. Olha só, esse exemplo, ele é o mesmo que tem na apostila de vocês, então fica fácil de vocês memorizar. Então vocês vão ler a apostila, vão ver a videoaula e vão conseguir memorizar cada um desses detalhes. O tecido simples, né, o epitélio simples, conforme eu falei, tem o núcleo aqui já centralizado e é apenas uma camada. Já o epitélio estratificado possui várias camadas, no caso aqui representado por duas. E o pseudoestratificado, ele tem uma camada, só que vejam só, se você não olhar, né, ou não observar bem, você vai achar que é o mesmo tecido, e não é. Então prestem atenção. Aqui nós temos mais de uma camada, e nesse caso nós temos uma camada que parece ser mais de uma, mas não é. Por isso é chamada de pseudoestratificado. O tecido epitelial também pode ser diferente conforme o formato. Então, até agora, nós falamos de quantidade de camadas e agora nós vamos falar da outra diferença, que é justamente o formato. Podendo ser, então, epitélio cúbico, epitélio colunar, epitélio escamoso ou de transição. Vamos ver qual que é a diferença de cada um. O epitélio cúbico, as células têm formato cúbico, fácil, né, de entender. Colunar, células alongadas. Escamoso, células achatadas, né, que lembram aí aqueles azulejos. E o epitélio de transição tem um tecido formado aí por células que vão variar dependendo da distensão do órgão que ele está cobrindo. Eu deixei um exemplo aqui nesse slide que é justamente a bexiga. Então a bexiga, nossa bexiga, né, que é um armazenamento aí de urina, quando a gente está com a bexiga cheia, esse tecido, ele justamente fica com a célula toda achatada, porque ele está cheio. E quando a gente esvazia, que a gente vai ao banheiro, né, e libera o que nós temos ali de urina, esse tecido ele volta a ficar alongado novamente, ok? Então, bem fácil de entender. Só resgatando, são dois tipos de diferenças dos tecidos epiteliais. Primeiro, quantidade de camadas e segundo, o formato do tecido. Nesse exemplo, a gente pode ver muito bem como é a diferença de cada um. Então, nós temos aqui o aspecto escamoso, né? A célula já achatadinha, bem pequena. Aqui nós temos o epitélio cúbico, em formato de cúbico mesmo, como se fosse um cubo, né? Aqui nós temos o colunar, ou seja, a célula basicamente com aspecto de colunas, e o colunar ciliado. Por que ciliado? Porque esses cílios são estruturas que ajudam na irrigação da célula, né? Vão ajudar ali a transportar nutrientes, substâncias e também vão dar a sustentação dessa célula entre uma e outra. Ok? Então essa é a diferença dos tecidos epiteliais. Bem, aqui é um exemplo do tecido epitelial glandular, ou seja, forma as glândulas sendo responsável por secretar substâncias. Mas professor, que glândulas são essas? Exemplo, nosso próprio esôfago, ele é um tecido epitelial glandular. Então nós temos esse exemplo aqui, né? Justamente do tecido, onde está mostrando as flechinhas, que é justamente onde a gente consegue observar
uma glândula inteira e essa glândula vai produzir substâncias que serão disponibilizadas para o organismo, justamente para ajudar, no caso do esôfago aqui, ajudar até mesmo no processo de digestão. Bem, seguindo em frente, a glândula, o tecido epitelial glandular, ele pode ter aí, né, algumas diferenças também. Ou seja, 3 tipos diferentes. Então, nós temos a glândula endócrina, a exócrina e a glândula mista. Não esqueçam disso, isso é importante. Então, o tecido epitelial glandular, ele pode ser de 3 tipos, sendo o endócrino, exócrino e misto. Qual que é a diferença de um e do outro? Vamos ver aqui com calma. Glândula endócrina são glândulas sem ductos, não esqueçam disso, que produzem secreções lançadas diretamente no sangue. Ah, mas exemplo dessa glândula, a tireoide. Então a tireoide, ela é um tipo de glândula que não tem ductos. Tudo que ela produz de secreção vai direto para o sangue. E a glândula exócrina são glândulas que possuem ductos. Ah, olha a diferença aqui. Então, endócrina, ela não tem ductos. Já a exócrina possui os ductos e liberam sua secreção em cavidades ou na superfície do corpo. Exemplo aqui da exócrina são as glândulas sebáceas. Então, nossa própria pele, né, a gente possui várias glândulas sebáceas e você percebe que ela vai liberar substâncias para fora do nosso corpo. Por meio de quem? Por meio dos ductos. Então, aqueles canais por onde vai liberar o sebo produzido pela nossa pele. Outra glândula importante é a glândula mista. Essa glândula possui uma porção endócrina e uma porção exócrina. Exemplo, o pâncreas. Então, nosso pâncreas, ele tem essas duas atividades, tanto endócrina, né, quanto exócrina. Por isso, é chamado aí de glândula mista. Seguindo em frente, para exemplificar cada uma dessas glândulas, eu quero que vocês prestem atenção no desenho aqui, e aí vocês vão conseguir entender melhor. Ah, professor, mas o que são esses ductos? Conductos, sem ductos, o que é isso? Então, olha só, glândula exócrina, ela tem ducto ou não tem ducto? Então, o ducto, basicamente, é isso aqui, ó. Então, tudo que ela produzir de substância aqui dentro vai ser aqui, né, jogada para fora, vai ser removida a partir desse ducto. Já a glândula endócrina, tudo que ela produz, ela libera para o sangue ou para qualquer outro tipo de tecido, né, justamente sem necessidade desses ductos aqui para passagem de substâncias. Chegando ao fim, né, dessa aula, nós estamos aí avançando na histologia e eu quero deixar aqui bem claro para vocês não esquecerem a importância desses tecidos. Então, o que vocês devem lembrar? Que os tecidos são estruturas formadas por um conjunto constituído por células semelhantes, que atuam para desempenhar uma mesma função e pela matriz extracelular. Exemplo, tecido epitelial, que faz o revestimento do nosso corpo. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Muito obrigado!